Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Curas Físicas e Espirituais, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 28 de julho de 1970. Se os homens não se colocarem no campo neutro em que Jesus se encontra, diante de todas as religiões e filosofias instituídas pelas mentes humanas, certamente não entenderão a verdade do Evangelho e do Apocalipse, apresentada pelo céu da LBV. Como o Espírito da Verdade explica a emocionante cura da sogra do apóstolo Pedro. Harmonizemos Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 17, Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 34, e Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 41. Mateus. Tendo ido à casa de Pedro, Jesus encontrou aí de cama e com febre a sogra dele. Tocou-lhe a mão e a febre desapareceu. Ela se levantou imediatamente e se pôs a servi-lo. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos, e de todos expulsou com sua palavra os maus espíritos, e curou os que estavam doentes, a fim de se cumprirem estas palavras do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Marcos. Saindo da sinagoga, vieram com Tiago e João à casa de Simão e André. Ora, estando a sogra de Simão de cama, com febre, logo falaram dela a Jesus. Este, aproximando-se, lhe pegou a mão e a fez levantar-se. No mesmo instante, a febre a deixou e ela se pôs a servi-lo. Ao cair da tarde, quando já o sol se escondia, trouxeram-lhe muitos doentes e possessos. Aglomerando-se à porta da casa todos os habitantes da cidade, e ele curou muitas pessoas atacadas de diferentes moléstias, e expulsou muitos demônios, aos quais não permitia que falassem, porque o conheciam.
Lucas. Saindo da sinagoga, entrou Jesus na casa de Simão, cuja sogra estava com muita febre, e lhe pediram que se compadecesse dela. Inclinando-se, Jesus ordenou à febre que a deixasse, e a febre a deixou. Ela se levantou imediatamente e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atacados de diversas moléstias, os traziam, e ele, pondo as mãos sobre cada um, os curava. Os demônios saíram de muitos, gritando e dizendo: És o Filho de Deus. Mas Jesus os ameaçava, não lhes permitindo que falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. São sempre doenças e enfermidades físicas a curar, subjugações, tanto corporais quanto espirituais, a fazer cessar, e os meios empregados, quer para a cura das moléstias, quer para a libertação dos subjugados, são sempre os mesmos para a edificação dos incrédulos. Sim, tanto a cura da sogra de Pedro, como as dos outros doentes que se apresentaram ao pôr do sol, todas se operaram pelo mesmo processo, pela ação magnética. Aproximando-se da sogra de Pedro, Jesus lhe tomou da mão e a sua vontade imprimiu a esse contato magnético a força necessária a determinar o desaparecimento da moléstia. Não se pense que Jesus precisasse usar e usasse para obter cada uma das curas que operou de fluidos diferentes, especialmente apropriados a cada moléstia. Não, os fluidos mais ou menos se assemelham. Fluidos purificadores e regeneradores, quando se trata de um organismo viciado. Fluidos fortificantes, quando se trata de restabelecer a ação dos músculos, dos nervos, do mecanismo vital. Tais são os dois princípios fundamentais dos fluidos. Jesus aplicava o remédio adequado ao mal qualquer que fosse a sua natureza. Não concluais, porém, que o magnetizador, por não ter consciência nem conhecimento daqueles fluidos e dos efeitos que devam produzir, se acha impossibilitado de agir com segurança do ponto de vista da cura, na medida de sua elevação, de sua pureza, de suas faculdades magnéticas, uma vez que tenha fé e o impulsione a vontade de fazer o bem. Não, pelo seu próprio poder vital, ele atrai os fluidos, mas nunca age sozinho. Os espíritos protetores da humanidade que o assistem escolhem os fluidos e os dispõem para que produzam o efeito desejado, dentro dos limites do que é permitido, levando em conta o merecimento de cada um. Ajudam a boa vontade do operador, conforme aos desígnios do mestre. Este sabia do merecimento da sogra do apóstolo Pedro, pelo que respeita às curas espirituais que operou, afastando dos subjugados os obsessores. Fazendo cessar a subjugação, Jesus expulsava os maus espíritos pelo poder superior a que os demônios não podem resistir quando é posto em ação. Ele não permitia
que os subjugadores dissessem que o conheciam, isto é, que sabiam ser o Cristo, quem os expulsava, porque cada coisa tinha de vir a seu tempo. Se o Mestre fosse reconhecido mais cedo, os fariseus, os escribas, os príncipes da igreja teriam começado prematuramente a persegui-lo. Não esqueçais que ele tinha presciência dos acontecimentos, que os espíritos inferiores eram ignorantes. Portanto, cumpria dar-lhes ordens de acordo com o fim a que visava. Jesus não se mostrava aos obsessores na glória que cerca o Santo de Deus, o Senhor do vosso planeta e da vossa humanidade. Mostrava-lhes apenas o seu espírito, mas a força da sua vontade bastava para lhes demonstrar o seu imenso poder. Quando, ao se afastarem, bradavam pela boca dos subjugados, então médiuns falantes, és o Filho de Deus. Os obsessores reconheciam nele os sinais marcantes dos espíritos superiores, e estes, como todos nós e também vós, são filhos do Onipotente ou filhos do Altíssimo, chamando-lhe Filho de Deus. Não lhe davam dessa filiação título diverso do que Jesus se atribuía diante dos homens, quando os tratava de meus irmãos, quando lhes ensinava a dizer, referindo-se a Deus, nosso Pai. Os que se apoiam nessas palavras bem sabem quanto é frágil o apoio, tanto que só a tremer descansam nele a mão, não havendo um só que creia firmemente no princípio que apresenta como artigo de fé. Jesus, pela sua vida humana aparente e pelo desempenho da sua missão terrena, tendo uma e outra por objeto ensinar e exemplificar, deu pleno cumprimento às palavras do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Desceu ao meio dos homens para lhes ensinar a sofrer a fim de se regenerarem. Curou os males que encontrou no seu caminho e unicamente, a título de lição e de exemplo, suportou aos olhos dos homens os males de que fala o Evangelho.